A guerra é um cenário caótico, independentemente da época em que ocorre. No entanto, durante a Revolução Francesa, que se estendeu por uma década entre 1789 e 1799, a vida esteve em meio a uma grande confusão, não apenas para aqueles que lutavam em batalhas, mas para a sociedade em geral. Durante esse período, a higiene era uma questão completamente distante do que é hoje na vida industrial moderna. A sociedade enfrentou um choque entre o estilo de vida tradicional, centrado na vida agrária, e as mudanças advindas da Revolução. O resultado disso foi algo bastante resistente, com perucas infestadas de piolhos e ruas repletas de fezes. Essa descrição ilustra como era a higiene durante a Revolução Francesa. Música. Durante a Revolução Francesa, os acampamentos militares enfrentaram condições precárias. A economia de água limpa e a falta de saneamento adequado eram questões graves que impactavam a saúde e o bem-estar dos soldados. A natureza caótica da guerra e os desafios logísticos frequentemente contribuíram para a disseminação de doenças e sujeira, criando verdadeiros terrenos férteis para enfermidades. Encontrar fontes de água limpa era um desafio, e os soldados muitas vezes se viam obrigados a depender de água contaminada de rios ou lagoas próximas. Essa falta de água limpa aumentava consideravelmente o risco de doenças transmitidas pela água, como disenteria e cólera, que rapidamente se espalhavam em ambientes lotados e campos insalubres. A falta de banheiros também forçava os soldados a fazerem suas necessidades em áreas abertas, gerou no fluxo de dejetos humanos em torno dos acampamentos, atraindo insetos parasitas de parasitas e vírus. Um exemplo notável dessa situação é o caso do general francês Charles François du Maurier. Ele foi um líder destacado durante o conflito militar com a Áustria, tendo como objetivo libertar a Bélgica para que ela funcionasse como uma zona destacada entre a França e os austríacos. No entanto, em 1793, du Maurier comandou o exército francês na Holanda austríaca, enfrentando desafios de higiene e surtos de doenças em seus acampamentos. Ele próprio foi acometido de disenteria, o que se tornou problemático para sua liderança. A situação piorou à medida que vários contratempos militares ocorreram e du Maurier foi acusado de tentar se tornar um ditador na Bélgica e conspirar contra o governo francês. Com uma recompensa oferecida por sua captura, du Maurier acabou desertando do exército francês e fez um acordo com os austríacos, encontrando-se com seus comandantes para negociar sua deserção. Esses eventos exemplificam como as condições precárias nos acampamentos militares durante a Revolução Francesa afetaram não apenas a higiene e a saúde dos soldados, mas também tiveram efeitos políticos e violentos. Aliando-se aos opositores da Revolução Francesa, ele escapou da colônia e, eventualmente, refugiou-se na Inglaterra, onde passou o resto de seus dias como um conselheiro influente para os britânicos em sua luta contra Napoleão, quando este chegou ao poder. Nicolas Leblanc, o fabricante de sabão, foi um indivíduo que inventou uma maneira de produzir sabão em larga escala em uma cidade que possivelmente era uma das menos higiênicas do mundo. Ele foi duramente impactado pelo governo revolucionário francês. Leblanc é acreditado pela invenção de um método para a produção em massa de carbonato de sódio, um ingrediente-chave na fabricação de sabão. Essa descoberta teve um enorme impacto no processo de fabricação de sabão, tornando-o mais acessível e economicamente viável do que nunca. Antes da invenção de Leblanc, o carbonato de sódio, um dos principais ingredientes do sabão, era obtido principalmente de fontes como cinzas de plantas ou minerais. A disponibilidade limitada e o alto custo tornariam a produção em larga escala difícil, especialmente para pessoas que viviam em cidades sujas como Paris. Em 1783, o rei Luís XVI e a Academia Francesa de Ciências ofereceram um prêmio para quem pudesse descobrir um método carbonato de sódio das cinzas de uma maneira química. Foi somente em 1791 que Leblanc descobriu um processo químico, conhecido desde então como processo Leblanc, que envolvia o tratamento de sal comum com ácido sulfúrico para produzir sulfato de sódio. Em seguida, o sulfato de sódio foi aquecido com calcário e carvão, gerado na formação de carbonato de sódio. Essa inovação permitia que o sal fosse produzido e vendido em grande quantidade para qualquer pessoa que pudesse pagar. Leblanc recebeu sua recompensa e se propôs a uma mansão nos Alpes, vivendo o resto de sua vida com conforto.
No entanto, durante a Revolução Francesa, seu processo químico foi confiscado pelo governo em 1793, o que causou contratempos em sua vida. Além disso, durante o período pré-revolucionário, era comum para os nobres franceses e pessoas de classe alta usarem perucas elaboradas. As perucas serviam para esconder a calvície, prevenir a controlar os piolhos e doenças, e eles pensavam símbolos de status e riqueza. Durante a Revolução Francesa, à medida que a luta pela igualdade e simplicidade ganhava força, os revolucionários passaram a atacar os símbolos da nobreza, incluindo as extravagantes perucas usadas pela aristocracia. Isso simbolizava a rejeição do antigo regime e das desigualdades associadas a ele. Além disso, as condições higiênicas em Paris eram extremamente precárias durante esse período. A rápida industrialização resultou em muitas pessoas migrando para as cidades, incluindo Paris, o que levou a ruas lotadas e imundas, onde as práticas de higiene eram pobres. A falta de acesso à água limpa e a ausência de um sistema de esgoto adequado contribuíram para a disseminação de doenças. Além disso, os banheiros eram primitivos e as opções para limpar após fazer as necessidades eram extremamente limitadas. Os bidês, embora não fossem tão avançados quanto os que conhecemos hoje, se tornaram populares entre a aristocracia francesa como uma opção mais higiênica para a limpeza. No entanto, com o avanço da Revolução Francesa e o movimento em direção à igualdade e simplicidade, os bidês também foram alvo de rejeição, sendo vistos como símbolos da opulência aristocrática. No geral, a Revolução Francesa trouxe mudanças significativas nas práticas de higiene, bem como na rejeição de símbolos e privilégios da nobreza. As condições higiênicas melhoraram ao longo do tempo, mas durante o período revolucionário, a falta de higiene e saneamento adequado contribuiu para problemas de saúde e dificuldades sanitárias.